fez ontem, vou falar amanhã, ele continuará de novo. Então, entenda esse amor de sua vida e busque ao Senhor. Se afaste do mal, se afaste do pecado, porque o ousado amor de Deus está disponível hoje para você. Então, agarre isso no seu coração, alimente a sua alma nisso, dessa verdade. Então, que esse louvor seja a tua voz, a voz do teu coração nesse momento. Amém?
Muitos acham que é, mas quando eu a conheci, ela já brilhou para mim, né? Não no sentido de me apaixonei, mas que ela é uma pessoa especial, porque Deus já habitava nela, né? E em 2012 a gente se conheceu na igreja, eu falei parte, entrou no teatro da igreja que eu tocava, e foi um prazer imenso conhecê-la. Acho que foi um dos presentes mais maravilhosos que Deus me deu em toda a vida. Até hoje tem sido melhor, né? Então, quando eu a conheci, pouco tempo depois, né, nos falando pelo telefone, a gente já descobriu que ela tinha um tumor chamado urinoma, né? Esse tumor, ele nasce no ouvido interno, que já é mais próximo ao cérebro, né? E ele crescendo, ele chega até o cérebro. Então, logo na nossa amizade, a gente já tinha que decidir: caminhamos juntos, sim ou não?
E eu disse sim. Deus colocou em mim um amor por ela que até hoje é um privilégio dizer que eu te amo. Porque Deus edifica a família. Independente de como você começa, se você começa bem, se você começa na prova, Deus vai te abençoar. Então, foi prazeroso, apesar de já entrarmos na prova, foi fortalecedor para o nosso relacionamento. E 2012 foi a descoberta do primeiro tumor, passamos por todo o processo e não estávamos sozinhos, né? Claro, Deus usou pessoas, família, a família abraçou todos, a gente foi direcionado da melhor forma, o melhor médico. Claro que a mão de Deus sempre esteve em tudo. E hoje a gente entende que a mão de Deus e a graça e a bondade dele nos seguiu até hoje, nos seguirá para sempre. Até que ele volte aqui nessa terra, nós seguiremos debaixo dessa graça. Então, continuei me apaixonando, claro, porque ela é uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível, que cuida de mim como só Deus para colocar pessoas que para cuidar de mim, mesmo eu não merecendo. E ela foi feita cirurgia em São Paulo, primeira vez também, e lá fiquei nessa primeira vez, eu disse, era só namorar, então a família que acompanhou, né? A mãe, a irmã, a tia. E lá Deus operou o primeiro milagre através das mãos do médico, né? O tumor foi retirado. E esse tumor, esse tipo de cirurgia, como o tumor nasce em cima do nervo facial e o auditivo, né? Ela já perdeu a audição do ouvido direito, né? E ela teve paralisia facial. Mas por 3 dias depois, a paralisia facial já não existia mais, né? Deus operou primeiro o segundo milagre, né? Depois da cirurgia. Porque a gente entende que mesmo as mãos dos médicos, mesmo passando pela medicina, a gente entende que Deus também agiu por meio da medicina. Então, os milagres não acontecem só de formas sobrenaturais, eles acontecem de formas naturais, como as mãos dos médicos também. Deus capacita, Deus dá entendimento ao homem. Então, tudo é a mão de Deus. Em fevereiro de 2022, descobrimos o segundo tumor. Aí você começa a pensar, e agora, Deus? Para que isso, né? Aí a gente começou a ter alguns aconselhamentos bíblicos, pastorais, e entendemos que tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, se sinta honrado, porque Deus colocou a prova na sua mão, que é para glorificar Ele. Nessa terra, não vale a pena viver sem glorificar Deus. Então, tudo que acontece em nossa vida, de bom e de ruim, é para que nós possamos glorificar Deus. Jó é o maior exemplo disso, né? Jó perdeu todas as coisas que ele tinha de bom aos nossos olhos, mas ganhou todas as coisas de boas que qualquer homem poderia ganhar nessa terra de volta, tudo de bom, né? Então, tudo que acontece em nossa vida é para que nós possamos glorificar o Senhor. E através do nosso testemunho, né, muitas pessoas são fortificadas na fé. Porque quem acompanha a nossa vida vê o quão grande é o amor de Deus na vida de todos aqueles que se colocam aos seus pés. Então, esse tumor, a gente resume, essa fase da nossa vida, a gente resume como mais um motivo para glorificar a Deus por todas as coisas. Ao longo desses anos, enfrentamos vários outros problemas, como qualquer pessoa, como qualquer casal enfrentou. Mas, se tem algo que foi importante, foi o crescimento espiritual, o crescimento na palavra. Quando você entende as verdades que a Bíblia tem para nos ensinar, você vence a ansiedade, você vence o medo, você vence tudo aquilo que o mundo te faz viver, né? Esse mundo de insegurança, Deus te dá a paz. Esse mundo de incerteza, Deus te dá a segurança, a certeza de que tudo vai ficar bem, porque tudo coopera para o nosso bem. Amém? Então, esse foi um breve resumo da nossa história. Claro que não é tudo. Agradeço a Deus pela vida do meu esposo.
esposo, essa bênção, né? Esse amigo tem cuidado de mim ao longo desses 10 anos que a gente se conhece. Hoje é um dia de muita gratidão, louvor a Deus. Né? Perdoe se eu me emocionar. Mas hoje é para agradecer. Agradecer ao Senhor porque eu estou viva. Agradecer a Deus pela minha saúde. Agradecer a Deus pela vida dessa igreja, que mesmo sem me conhecer, orou tanto por mim, pelo meu esposo, pelos médicos, por todo esse processo. Eu louvo a Deus e agradeço os irmãos, mesmo sem me conhecer, que estiveram juntos conosco durante todo esse período. Agradeço a Deus pela vida da minha mãe, que está aqui hoje, do meu padrasto, da minha avó Divina, do meu amigo Messias, da minha tia Maria, da minha tia Fresquinha, da minha tia Isabel Alessandro, pastor Wilson também, que orou muito por mim, né? Pela Fran, a Fran também orou muito. Então hoje é um dia de muita gratidão a Deus, né? E é bem isso que o Thiago falou, né? A gente nessa terra passa por provações, tribulações, mas se a gente tem a presença do Senhor, a gente glorifica o nome dele e a gente até agradece a ele por tudo que a gente vive, porque a gente vê a mão, o cuidado, né, e como ele transforma o nosso caráter para sermos mais parecidos com Cristo a cada dia, a cada nova fase, a cada situação. E é para isso que nós estamos aqui nessa terra, né, para glorificar o nome dele, como meu esposo falou, e para nos tornarmos, nos aperfeiçoarmos, né? Até sermos dias perfeitos, estarmos com Cristo. Então, o Thiago fez aí um breve resumozinho, né? Em 2012, como ele disse, eu descobri esse tumor, que é um tumor muito raro, é um tumor que se localiza na cabeça, só 8% dos tumores que ocorrem na cabeça é desse tipo. Graças a Deus é um tumor benigno, isso significa que não é um câncer, mas ele cresce dentro do crânio. E qualquer tumor que nasce dentro do crânio, ele precisa ser retirado. Porque à medida que esse tumor vai crescer, ele vai empurrando o cérebro e vai afetando as suas funções vitais, né? O fato de você andar, o fato, né, de você mexer os braços, o fato de você falar, tudo no nosso corpo é comandado pelo cérebro. Então, qualquer tumor que surja dentro da nossa cabeça, ele precisa ser retirado, senão ele pode levar até a óbito, por conta da pressão, né, que fica dentro da cabeça. E eu descobri ele em 2012, por conta da perda auditiva, conversando com o Thiago, namorando com o Thiago ainda, estava visitando meu pai, estava lá em Manaus, ele aqui, e a gente conversando aqui no telefone, eu usava mais o ouvido esquerdo, porque o direito eu já não estava, tinha uma perda auditiva, e quando eu mudei o ouvido, o celular de ouvido, nada, né, aqui é zero. E aí eu percebi que eu estava então surda e a gente foi atrás, então fui ao médico lá para entender o que estava acontecendo e ele já disse, ou é uma surdez súbita ou é um tumor. Você quando chegar em Fortaleza faça uma ressonância e tal, e aí nós fomos então fazer a ressonância e descobrimos de fato o neurinoma. E aqui em Fortaleza a gente não achou nenhum médico que soubesse operar, que soubesse tratar, que resolvesse o meu problema. Tinha que ser um otorrino cirurgião, né? Que soubesse lidar com esse tipo de tumor. E não tinha. E a gente foi, o Thiago ainda é meu namorado, né? Notava na nota, ia de médico em médico, de canto, aquele negócio todo. E nada da gente encontrar. Até que eu entrei em contato com o médico que tinha me atendido lá em Manaus, tinha descoberto a surdez, e ele perguntou, você tem dinheiro? Eu, vixe, eu não. Tenho dinheiro não, mas diga aí, se eu tivesse, qual é o conselho que você me daria? Aí ele disse assim, não, vai para São Paulo. Se eu fosse na minha cabeça, de alguém na minha família, eu ia para São Paulo, me operar com o Dr. Ricardo Ferreira Neto. Ele é referência no Brasil e ele faz a cirurgia. E a chance dele deixar uma sequela é mínima, é pequena. Ele consegue fazer a cirurgia porque entenda, né? Abre-se a cabeça e
a minha foi a translabiríntica, então vai pelo canalzinho auditivo, vai por dentro do ouvido e vai até o cérebro, vai muito do lado. Então, além do perigo do tumor, tem o perigo da cirurgia. Se o médico, mexer demais ou errar alguma coisa, se encostar no cérebro, pode afetar alguma função vital do corpo também. E esse médico é conhecido assim, no mundo por ser um excelente médico nessa área. E aí a minha família se reuniu e decidiu, não, vamos mandar Raquel lá em São Paulo para ela pelo menos ouvir o que é que o médico tem para dizer, já que a gente não está achando ninguém aqui que resolve. E assim foi, Se juntou todo mundo, compraram as passagens e enviaram eu e minha irmã inicialmente. E chegando lá, ele deu essa orientação, tem que operar, você não vai voltar a ouvir, a audição já está perdida, mas tem que operar para tirar, para não piorar a situação. E era um médico muito caro, ele só operava em 3 hospitais lá, mas com a graça de Deus, meu pai tinha começado a pagar um plano de saúde, há 10 anos atrás ele estava começando a trabalhar ainda, e meu plano de saúde cobria um hospital lá em São Paulo que dava certo. E a cirurgia era um valor muito alto, para mim. Eu ganhava um pouco mais de salário mínimo na época e era R$25 mil, os médicos, E R$25 mil é muito dinheiro, imagina 10 anos atrás, Era mais ainda. E aí voltei para Fortaleza, depois desse veredito, sem condição de fazer essa cirurgia, mas aí mais uma vez, Deus moveu pessoas, moveu as montanhas, a minha família se reuniu, Tiago comprou uma TV, fez uma rifa, saiu vendendo na igreja, saiu vendendo na minha escola, saiu vendendo com os vizinhos, e resumindo, Deus levantou todo o dinheiro para a cirurgia, Deus é bom. E eu pedia muita cura para ele, Deus, mas o Senhor curava, Por que eu não posso receber a cura agora? Cura, Deus. E nesse processo todo da cirurgia de 2012, eu aprendi que Deus tem as suas formas de trabalhar a nossa vida. Eu não recebi a cura física do tumor, subi milagrosamente, mas Ele atravessou comigo a cirurgia, Ele me deu graça, Ele me deu saúde, Ele me deu condição financeira e tudo que eu não tinha. Ele me deu milagrosamente para que eu pudesse ter. Então a presença dele é mais valiosa do que qualquer coisa. Se é para viver com saúde, com dinheiro, com tudo, sem a presença de Deus, não vale a pena. É muito melhor a gente estar enfrentando o que for com a presença de Deus do que uma vida sem Deus. E aí eu aprendi isso, que Deus ia glorificar o nome dele através de todo aquele processo. E assim fui para São Paulo, fiz a primeira operação, e quando estava no hospital, são muitos os detalhes, eu vou tentar resumir, que eu quero focar mais nesse ano, mas 2 coisas eu acho importante pontuar, que foi o que o meu esposo falou da minha cura. Eu recebi uma cura milagrosa em 2012, que foi da paralisia facial, que é essa que vocês podem ver, que esse ano eu estou. Mas em 2012, dentro do hospital, quando eu desci da cirurgia, desci da sala de operação, fui para o apartamento, que foi outro milagre no meu apartamento, porque eu não tinha direito a apartamento, só tinha direito a enfermaria. Mas quando a moça soube que eu ia ficar 5 dias lá, não, você vai para o apartamento. E me colocaram no apartamento, mesmo sem eu ter direito, o que para mim foi um conforto, porque eu tive ao meu lado a minha tia Josina, que foi quem me acompanhou, a tia Márcia, minha mãe também foi alguns dias. Então, foi melhor, porque ter a companhia de alguém, que me ama, que está ali para cuidar de você, é um alívio, é uma bênção. E nessa noite que eu desci, a minha cirurgia era para ser 1 hora, 1h30, foi umas 3 horas mais ou menos, demorou, porque o meu pulmão naquele ano foi muito agressivo. E esse ano também estava muito grudado. O médico disse que brigou, lutou para conseguir tirar ele grudado como estava no nervo facial, no nervo auditivo. Mas ele era bem menor, em 2012. Ele tinha menos de 1 centímetro, então ele não tinha nem alcançado o cérebro ainda. E
a cirurgia, né? Terminou, desci do quarto. E nesse intermeio aí, eu não sei se foi um sonho, não sei se foi uma visão, mas eu me lembro assim, dessa situação nitidamente. Eu estava deitado na cama e a minha certeza é de que eram anjos, né? Nós estávamos vestidos como técnicos de enfermagem. Roupinha branca, um jalecozinho, um aqui no meu pé, outro aqui na minha cabeça, outro aqui do lado do outro. E eles costurando. E essa linha vinha de um lado para o outro, de um lado para o outro, e essa linha saía do meu ouvido. E isso, quando o médico tinha me visto depois da cirurgia, ele disse assim: vai ser 8 meses de fisioterapia para o teu rosto voltar ao normal. E depois disso, né, no outro dia, quando o médico me visitava, o rosto estava perfeito, né? Minha boca, movimentação perfeita, meu olho fechando, que é uma bênção. A gente agradece a Deus todo dia, seu olho pisca. Você não tem noção da bênção que é o seu olho fechado. Né? São tantos detalhes, tantas coisas que Deus nos abençoa diariamente, que a gente só pensa, né, naquilo que a gente quer, na casa, no carro, num salário melhor. A gente fica brigando com Deus por tantas coisas, por um marido melhor, por tantas coisas, por um filho, e a gente não percebe o tanto de misericórdia e graça que Deus tem nos dado no dia a dia, do ar que a gente respira, né? Do fato da gente caminhar, do fato da gente piscar o olho. Parece uma coisa tão simples, mas que muda muito a vida quando ele não pisca, né? E é o que eu estou comendo hoje. E glorificando a Deus que você está debaixo da mão dele, do propósito dele, do cuidado dele. Então eu não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer. E naquele período, né, Deus me curou da paralisia facial, em 3 dias. Então, eu resolvi que eu tinha para resolver em São Paulo, me livrei daquele tumor, graças a Deus. Aí comecei a namorar com aquele rapaz lindo, maravilhoso, que está ali atrás, que vocês já viram hoje, né? Casei com ele, né? Fui viver. Fui passar no concurso público, eu sou professora, fomos construir a nossa vida desses 10 anos, né? E o que eu mais pedi a Deus no hospital, em 2012, por graça e misericórdia dele, ele me concedeu. Que uma era poder voltar para Fortaleza e ver de novo minha família, meus amigos. Eu queria ver os meus mais uma vez, né? E ele tem me agraciado com 10 anos em que eu posso estar junto da minha família, né? Essa é outra graça, outra bênção, né? A gente vive reclamando, marido, reclamando do filho, a filha sem ele, para você ver. Fique com a possibilidade de perder seu marido, seu filho, seu irmão, amém? Para você ver como o coração dói, como o coração faz falta. Né? Então agradeço pela saúde, agradeço pela família, pelos amigos, e Deus me deu a graça de voltar e reencontrar a minha família, os meus amigos, o meu namorado na época, né? E a segunda coisa que eu mais pedi a Deus era para poder casar com ele. E Deus me concedeu a graça de, no dia 20 de agosto de 2013, a gente casar no cartório, né? A gente completou 9 anos de casado, mês passado, para a glória e honra do Senhor Jesus. Né? E fomos viver nossas vidas, né? Nossos altos e baixos, nossas alegrias, nossas tristezas, nossas conquistas. Quando foi agora no começo do ano, em janeiro, nós nos mudamos para a cidade natal dele, realizando o sonho dele, né? E o meu também, que é a cidade boa. Se vocês puderem, vão lá. Tem até um vídeo muito bom sobre Itacopa no canal do Universidade Fama. Assistam, viu? Bem bacana sobre a cidade. E nós fomos para lá e a vida nova, a gente cheio de planos, porque casa nova, perto da família dele. Eu saí da sala de aula, fui para a Secretaria de Educação, entrei no mestrado, faz 5 anos que eu tentava entrar no mestrado. Começamos a organizar nossa festa de casamento religioso, que a gente nunca não fez ao longo desses 10 anos, né? Enfim, a vida cheia de expectativa, brilho, alegria, né? Novidade. E aí veio o diagnóstico em fevereiro, né? Eu fui fazer a ressonância, que a gente fica fazendo de tempos em tempos, né? Para o acompanhamento. E eu fui fazer a minha última ressonância, a ressonância que ia me liberar
das futuras ressonâncias e eu descobri o tumor novamente. E dessa vez ele estava bem maior, ele estava com quase 3 centímetros, o que para a gente parece pouco, mas para dentro da cabeça é muito grande. Tem 4 níveis desse tumor, e o meu estava no nível 4, né? Então o tumor já estava no cérebro. E Deus, tão misericordioso e tão bondoso, que mais uma vez, né, cuidando de tudo, eu não estava sentindo absolutamente nada. Da outra vez eu perdi a audição, dessa vez não tinha mais como perder, então não tinha como notar. Mas da outra vez eu tive um começo de paralisia facial antes da cirurgia, que eu não tive. Eu sentia umas tonturas, né? Tinha um zumbido. E eu não tive sintoma absolutamente nenhum. Só descobri porque fui fazer esta ressonância pelo acompanhamento, né? E aí estávamos diante de nós novamente essa incógnita. E quando a gente se depara com a cirurgia tão delicada dessa, um problema de saúde, né? E aí, como é que vai ser, né? Vou sobreviver? Vou para o céu? Vou sobreviver, mas vou ficar com alguma sequela? Como é que vai ser todo esse processo? E teve 2 salmos que se tornaram a minha oração. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo 121. Itapicó tem uma cidade cercada de montes, né? Então, sempre que eu ia para o meu trabalho, nesse caminho, eu ia vendo aqueles montes, e o primeiro versículo desse salmo sempre me vinha à mente. E eu decidi que eu ia decorar esse salmo, porque eu sabia que quando eu estivesse no hospital, eu não teria como ler a Bíblia. Então, eu ia decorar o salmo para quando eu estivesse ruim ou triste, ou dentro daquele hospital, eu poderia recitar e lembrar da palavra do Senhor e fortalecer. Se vocês quiserem ficar de pé para fazer a leitura, podem ficar sentados aqui à vontade. E diz assim no Salmo 121: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Podem sentar. E esse salmo, ele trouxe verdades bíblicas fundamentais ao meu coração em todo esse processo. Quando o medo bate na porta, quando a tristeza queria bater, esse salmo 121 ele me lembrava que podia ser de dia ou de noite, Deus está comigo, Ele é a minha sombra, Ele me guarda, Ele me guardaria de todo mal, a minha saída e a minha entrada. E aí, a gente teve que reorganizar a vida toda, né? E aí, a gente pensou logo em ir para São Paulo, a gente já estava melhor financeiramente, pensamos em vender a nossa casa, caso fosse preciso pagar também lá no hospital, e começamos a nos organizar, né? Deus foi tão bom, o valor da cirurgia foi mais caro do que da última vez, e para honra e glória do Senhor, a gente não precisou vender a nossa casa, porque se levantaram familiares, amigos novamente, começaram a fazer doações. Eu não, gente, não precisa, eu não queria incomodar ninguém, eu não queria pedir nada a ninguém, né? Da outra vez eu já tinha sido tão abençoada, mas eles começaram a doar, e Deus levantou, né? Teve um dia, inclusive, do lado da minha mãe, e começou a aparecer, eu entrei na minha conta, né? E quando eu fui ver Pix, R$100, Pix de R$100, eu falei, esse celular vai ficar problema, tá doido esse Pix, aí eu saí, voltei, ainda estava lá, não, você está errado, vou sair de novo, vou entrar de novo, por fim, aí eu fui olhar, quando eu olhei o nome dos meus colegas de trabalho,
ajudaram, né, a pagar. Eles, minha mãe, meu padrasto, minha avó, meus amigos, meu pai, enfim, muitas pessoas colaboraram e a gente não precisou se desvincular, né, da nossa casa, graças a Deus por isso também, né, mais um milagre que o Senhor fez em nós. E a gente foi fazer um aconselhamento bíblico, né, para ir se preparando para poder lidar com tudo isso, né? São muitos medos que batem no nosso coração. E o nosso pastor, nós somos da igreja presbiteriana, lá em Tapipoca. Nosso pastor se chama Armando Diógenes. E ele é paraplégico parcialmente, porque alguns anos atrás ele estava na igreja ajudando uma reforma e ele subiu, a nossa igreja lá é muito alta, como se fosse mais ou menos ali, né? No teto, né? Mais ou menos assim, uma escada muito grande, a igreja fica em cima. E ele foi fazer uma roda ajudando os consultores e ele caiu lá em cima com um acidente muito sério, muito grave, teve que fazer cirurgia na coluna. E apesar da paraplegia parcial, toda a luta que ele tem no dia a dia dele, né? Porque afeta também o intestino e a parte urinária, ele é um homem assim de Deus e que nos inspira. Porque ele não deixa de faltar na igreja por isso, né? Mesmo com toda a dificuldade para andar, mesmo com todas as dificuldades no dia a dia, ele tem que colocar a sonda para urinar. 6 vezes no dia ele coloca uma sonda para poder urinar. E mesmo com toda essa luta, é um homem de Deus que está disposto a servir, a trabalhar, a cuidar. Ele vive de fato, né? Na igreja, no Senhor, e faz uma obra belíssima lá. E a gente foi fazer um aconselhamento bíblico com ele que grandes lições de vida, né, a gente aprendeu nesse processo. A gente aprendeu como lidar com todo esse processo que a gente estava enfrentando esse ano. Então eu levei algumas perguntas para ele, e ele deu algumas respostas que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? A primeira pergunta que eu fiz a ele era como superar a própria tragédia. Como é que a gente consegue vencer, né? Quando é o outro, a gente chega, não, irmão, vamos lá, ore, vamos orar, vai dar tudo certo, a gente vai embora para a nossa casa e está tudo bem, né? Mas quando é a gente que passa por risco da morte, quando é a gente que passa por uma situação de dificuldade, perder uma audição ou perder a sua locomoção, né? Como é que a gente vence? E a primeira resposta que ele me deu é através da fé, através da Bíblia, através do Senhor Jesus, que nos faz vencer qualquer situação. Essa palavra de fato, ela tem me salvado, me libertado, me curado, me feito levantar cada dia, apesar das tristezas, das dores. Então, ter estudado a Bíblia, ter estudado sobre a soberania de Deus, fazia com que eu caísse na armadilha de por que, Senhor? Por que eu? O que isso está acontecendo comigo? Como é que vai ser? Ah, meu Deus, eu vou morrer. Não quero sair, quero ver meu marido, quero ver ele. Conhecer a Bíblia, conhecer que Deus é soberano, que esse tumor, ele não me tirava das mãos de Deus. Deus fez cada um de nós, né? Então Deus tem me deu vida, e Deus é quem vai me tirar a vida. Nenhum tumor, nem nada, nem ninguém pode tirar a minha vida das mãos de Deus, né? Então, entender, estudar, conhecer a soberania de Deus me deu paz para controlar a ansiedade, né? Conhecer a respeito do céu, conhecer a respeito do que a Bíblia fala sobre a morte, né? Tudo isso, né, foi uma base forte para que eu pudesse atravessar todo esse processo sem uma depressão, sem me abandonar, né, a própria sorte, sem cair nas armadilhas da tristeza. E tudo isso é mover de Deus, tudo isso é viver no Espírito Santo, né, com fé. A outra coisa que ele disse foi através da comunhão, da família, dos amigos, tudo isso nos fortalece. Então foi um período que eu foquei muito em visitar, em encontrar as pessoas que eu amo, em encontrar meus amigos, meus familiares, né? Em abrir meu coração para esses momentos que nos fortaleciam.
E ele dizia, né, continuar a fazer o que a gente gosta. Ele diz assim, a gente tem que comer a vida com uma colher grande. Ele gosta de viver, ele ama viver, e não era a deficiência dele que tem impedido de viver. Então eu fui aprendendo tudo isso, né? Outra pergunta também que eu fiz a ele era como permanecer firme na fé diante, né, desses problemas. E ele disse que o primeiro, fazer uso dos meios da graça através da oração. A oração é poderosa, a oração pode muito em seus efeitos, diz a Bíblia. A oração do justo é eficaz, né? Então a oração, ela pode nos trazer a cura do Senhor nas nossas vidas, pode, com certeza vocês conhecem vários testemunhos de cura, mas a oração ela também pode nos fortalecer para enfrentar o mundo, para enfrentar a doença, para enfrentar problemas mentais, a depressão, as tristezas, problemas financeiros, né? Tudo. A oração é um remédio que nós podemos fazer diariamente e que muitas vezes nós não fazemos. A palavra de Deus, como eu já disse, né? E ele continuou, seguir os mandamentos de Deus, ter o nosso devocional em dia, participar da adoração comunitária, que é esse momento em que nós nos juntamos para orar e agradecer a Deus, servir e participar dos sacramentos, né, da igreja, como a ceia, por exemplo. A terceira pergunta que eu fiz para ele foi como se sentir amado por Deus diante da adversidade. Aquela perguntinha que a gente faz no momento de crise, né? Deus me ama? Será que Deus me ama mesmo? Por que eu estou passando por isso? E o pastor chamou a atenção de que a gente tem, se a gente crer na Bíblia, né, toda a prova de amor que a gente precisa é a morte de Cristo na cruz. Né? Se Ele morreu por nós na cruz e nos deu salvação, que outra coisa nós podemos pedir? Além da vida, além de são tantos detalhes no nosso dia a dia, são tantas bênçãos, como eu falei, o simples piscar do seu olho já é prova de que Deus te ama muito, que a misericórdia dele se renova na tua vida. Você sabe que você é familiar, de você respirar, de você ter uma família, de tudo isso, né? Com certeza é prova do amor de Deus. Mas ele me chamou a atenção para a gente ter cuidado com os nossos sentimentos e pensamentos. Porque muitas vezes eles mentem para a gente, então a gente se sente sozinho. Mas não é verdade que nós estamos sozinhos, porque Deus está o tempo todo conosco. E a palavra do Senhor diz, né? Estarei convosco até a consumação dos séculos, né? Vou enviar o Consolador. Então é fake news, né? É uma mentira achar que estamos sós. É uma mentira achar que Deus não nos ama porque nós estamos enfrentando uma tribulação. O cristianismo bíblico e verdadeiro não é um cristianismo onde a nossa vida não tem problemas. É um cristianismo onde a gente enfrenta o que for com a paz de Cristo, que é a paz que excede todo entendimento. Eu posso estar entrando numa sala de cirurgia, mas eu estou em paz, porque eu sei quem vai comigo. Eu sei que Ele me guarda de dia e de noite. Eu sei que nada acontece na minha vida sem a permissão dele. E a outra pergunta também que eu fiz para ele, as duas últimas, foi como enfrentar o sofrimento. E ele me disse que através também sempre de uma teologia bíblica, de uma teologia saudável, né? Não adianta a gente ir para a igreja e simplesmente ouvir. Esse livro ele é para ser lido em casa, diariamente. A gente tem que ir para a igreja, sim, com certeza. Mas se a gente não aplicar aquilo que a gente aprende, se a gente não ler e viver de fato isso, não serve de nada eu dizer que eu sou cristão, né? Se eu de fato não sou. Então a gente enfrenta o sofrimento aprendendo e aplicando o que a Bíblia ensina. Através da oração, através da comunhão com os irmãos. E também o Tiago ensina, através também da medicina debaixo de oração, né? Quando ele fala sobre ungir com oração, né? No tempo lá dos apóstolos, muitas vezes eles usavam uma olhinha, ungia para curar vários tipos de doenças. Então também ali era uma medicina da época. E por fim, eu
fiz a seguinte questão: como enfrentar o medo da morte? E ele me disse: olha, é natural que a gente tenha, todo mundo tem medo da morte. Normal que a gente tenha, faz parte, né, do nosso instinto. Mas o que a Bíblia diz sobre a morte? O que é a morte para Deus? E ter estudado o céu nos últimos anos também fez diminuir muito meu medo da morte, né? Me fez crescer ainda mais em confiança no Senhor. E a Bíblia diz, né, Paulo diz assim: morrer é lucro, viver é bom. Eu vivo para servir a Deus, para glorificar a Deus, para abençoar a igreja, para pregar o Evangelho, né? Mas se eu morrer, eu vou para Deus, eu estarei com Cristo. E o que pode ter de melhor nessa terra que se compare a estar com Cristo? Então, se nós somos cristãos de fato, se nós conhecemos a Bíblia de fato, se nós cremos no céu de fato, a morte também, ela perde o poder da escravidão nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus também diz, né? Que Cristo veio para ressuscitar e nos libertar da escravidão do medo da morte que Satanás tinha sobre as nossas vidas. Então, essa Bíblia é tudo, né? É tudo que pode nos libertar, é tudo que pode nos transformar. E assim, antes da cirurgia, a gente foi se preparando, orando. No meu dia a dia, sempre ouvindo uma palavra, no YouTube, lendo a Bíblia, orando e me preparando. Até que chegou, então, julho, né? No dia 12 de julho, a gente foi. No começo do mês, a gente foi já para São Paulo, a gente foi para Minas Gerais, que eu estava lá. E de lá, minha madrasta seguiu com a gente. E no dia 12 de julho, eu me internei. Meu esposo e meu pai, minha irmã e minha madrasta foram comigo no hospital. E meu esposo, né, lá com a minha maninha, a gente foi até a sala de preparação, lá ajeitar tudo, preparar. E ele foi comigo até lá na entrada da sala de cirurgia. Antes disso, eu tive chance de chorar no ombro dele, né, de preparar mais uma vez. E todo o caminho que eu fazia dentro do hospital era recitando o Salmo 121 e recitando o Salmo 139. E aquelas verdades não cortaram do meu coração. E eu entrei na sala de cirurgia por volta de 9h30 da manhã. E a cirurgia foi até umas 5 horas da tarde. Foram quase 8 horas de cirurgia. Uma cirurgia muito longa. Era para ser 4 horas, foi umas 8. Justamente pelo que eu disse, eu tomou muito deu muito trabalho. Foram 6 médicos, né? 4 otorrinos e 2 neurocirurgianos, fora anestesista, instrumentista, né? E mais um movimento de enfermeiro, enfim, que está sendo por ali também. E eu me tremia todinha, né? Não tem como. Tremia todinha, feito vara verde, como se diz. Mas, apesar do meu corpo tremer, dentro de mim tinha uma paz. Senhor, como o Salmo 139 me ensinou, para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo ao céu, não estás. Até medo de avião eu tinha e tive que enfrentar um medo de avião para viajar sem unilateral, né? Então, se eu subo no céu, dentro do avião, ainda assim Deus está lá. E o Salmo 139 continua: se eu desço no mais profundo abismo, também lá tu estás, né? Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então eu podia entrar na sala de cirurgia que fosse, eu podia ir para o hospital que fosse, eu podia dormir e nem saber o que estava acontecendo comigo, o Senhor estava lá. E foi outra coisa que eu aprendi também. Até aquilo que a gente não vê, não controla, está controlado e cuidado pelo Senhor. A palavra diz que Ele nos serve por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Então Deus nos guarda, né? Quando a gente não. Ao longo desses últimos anos, eu trabalhando, né, com ansiedade, essa coisa do controle, querendo resolver tudo, né? Eu parei para pensar, realmente, quando a gente era pequenininho, a gente não estava lá para cuidar da gente, e Deus cuidou, né? A gente era bebê, a gente estava no útero da nossa mãe, a gente cresceu
guarda, que me protege, que está todo o tempo debaixo da mão dele. Então, temer por quê? É uma cirurgia. Eu vou dormir para acordar. Glória a Deus, onde eu acordar. E lá para 6 horas da noite, né, eu me acordei, me tremendo toda ainda, que agora eu acordei, estava ali na sala, né, da cirurgia, mas desci mais uma vez, dali para a UTI, recitando o Salmo 121 e 139. As técnicas de enfermeiro que estavam cuidando de mim tiveram que aprender o Salmo 121 e 139, que era toda hora recitando, toda hora que o medo vinha, que a dificuldade vinha, que vinha uma... E o Senhor foi tão bom que mesmo 10 anos mais velha, a cirurgia e o meu pós-cirúrgico foi melhor do que há 10 anos atrás. Eu não tive uma dor de cabeça, eu não senti uma dor de nada, eu não tive tontura, eu não vomitei. Todo o processo que tinha sido bem mais difícil da última vez, ele passou a mão e disse: vai, filha, confia em mim, está tudo bem. O máximo que eu tive de febre foi 37,5. E dali ainda assim, baixando. Glicemia na UTI é de instante, né? Medindo glicemia, é sangue, é soro, é remédio, é tudo o tempo todo. E o tempo todo Deus cuidando de cada coisinha. No dia seguinte, quando tirou a sonda, não me incomodou. Saiu pronto, e dali a pouco eu já estava, com a graça de Deus, né, fazendo a minha necessidade fisiológica do número 1, né, fazendo xixi. Gente, deu glória a Deus. Toda vez que você for banheiro, deu glória a Deus bem grande, porque isso é graça e bênção de Deus. Tem um monte de gente dentro do hospital doido para fazer um xixi, para sair no número 2 e a dificuldade grande. Da primeira vez, quase que tive que fazer uma lavagem e eu morrendo de medo. Oh, meu Deus do céu, já estou passando por tudo isso aqui, porque demora muito o nosso corpo a voltar, né? Ficar anestesiado não sei quantas horas, anestesia geral. E em 2012, nada de número 2, aí, rapaz, eu vou ligar para a minha avó Raimunda, que é uma missionária lá de Tianguá. Aí a avó ligou e disse: ô, minha filha, você quer falar por você? Quero, vó. E ora por isso, vó, que eu não quero fazer lavagem não, e a minha vai receber água. E a gente só recebe água depois que está tudo funcionando, está tudo ok. E minha avó orou, fez aquela oração no fogo, que nem a comunidade lá dentro fez por mim. E meu irmão foi bênção. Foi muita bênção. Tanta bênção que eu estava de fralda, né? Os 5 primeiros dias você fica deitada, que você não pode levantar nem nada, então, de fralda. E a pobre da minha tia Josinha, que estava lá para cuidar de mim, trocando minhas favoritas, me perguntou assim: não estava para a avó ter orado só um pouquinho menos, não? Porque a oração surtiu muito efeito, para a honra e glória do Senhor. E de lá para cá eu peguei esse hábito. Toda vida que eu vou no banheiro eu dou glória a Deus. Aí agora, como eu passei pela segunda, agora eu dou 2. Porque pela segunda vez eu vi de novo como é maravilhoso, importante e necessário, né? E para que tudo isso aqui funcione, é graça e misericórdia de Deus. E aí eu desci para a UTI, passei 2 dias na UTI. Da UTI, com a graça do Senhor, liberou um apartamento. Quando eu saí na porta da UTI, já estava o meu esposo lá, com a Maria do lado, né? Esse homem de Deus, esse servo do Senhor, que cuidou de mim, como só um homem de Deus pode cuidar da sua esposa, né? A Bíblia ensina que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Gente, como foi que Cristo amou a igreja? Foi pouquinho? Quase nada? O que foi que ele fez pela igreja? Ele até morreu para salvar a igreja. Olha o nível de amor que o marido tem que ter pela esposa, de acordo com a Bíblia, né? E meu esposo tem me amado assim. Ao longo desses 10 anos, ele tem se sacrificar. Eu digo que o amor do marido é um amor sacrificial, né? É aquele que ele vai lá e faz o que for preciso para que a esposa esteja bem. E meu marido cuidou de mim assim, né? Foi ele quem trocou minhas fraldas esse ano no hospital. Quando saiu do hospital, me deu banho, né? Foi ele quem lavou o meu cabelo, quem teve que fazer as
morrendo um acordo comigo, né? De gastou muito também, né? E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, pela misericórdia do Senhor de me dar um marido que eu não mereço. E aí, gente, esse é o resumo, né, de tudo isso. Para a honra e glória do Senhor, a cirurgia foi um sucesso. O tumor foi totalmente retirado. No dia seguinte eu fiz uma tomografia, não tinha um edema no meu cérebro, não tinha sangue, não tinha ferida, tudo ok, né? Fiquei com a paralisia facial, porque o tumor estava nele, passaram 8 horas mexendo, puxando, né? É um nervinho que faz com que toda essa nossa parte do rosto se movimente. O daqui está ok porque é desse lado. A gente tem um nervo facial em cada um dos nossos ouvidos, né? E para a honra e glória do Senhor, estou viva, estou com saúde, glorifico a Deus por todo o cuidado, pela misericórdia dele na minha vida. E agradeço a Deus por estar com a paralisia também, porque eu sei que ele tem propósito nisso. Se ele quisesse me curar, ele já teria me curado. Se ele não curou ainda, é porque ele está me ensinando a ter paciência, é porque ele está me livrando de muitas outras coisas, né? Me permitindo passar por isso, para que eu possa ser cada dia mais e mais parecida com Cristo. E eu agradeço a Deus, a vida de cada um de vocês, e peço ao Senhor que derrame sobre a vida de vocês, em abundância, tudo aquilo que vocês intercederem pela minha vida. Que Deus dê muita saúde, que Deus dê bênção sobre a família de vocês, que Deus dê saúde mental para vocês em cada uma das suas lutas e tribulações, e que vocês possam crescer cada dia mais e mais nessa palavra, porque é ela que nos liberta, é ela que nos sustenta, é ela que nos alimenta, e é somente nela que nós conseguimos vencer, né? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu encerro aqui assim então o meu testemunho para a glória do Senhor, e eu vou convidar a minha mãe para ela compartilhar com vocês também um pouquinho do que foi esse processo aí do testemunho. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Se você está com um pouquinho de sono, eu convido você a ficar desperto, a acordar-se, né, a se reanimar, para que eu possa compartilhar com você uma história de mãe. Quantos aqui são pais e mães? Levanta o braço, por favor. Amém. Se eu sentasse do seu lado e eu perguntasse a você, conte uma história do seu filho ou da sua filha, você me contaria não só uma, você contaria várias. Porque não há quem conte a história do filho melhor do que o pai ou a mãe. Porém, o pai e a mãe só podem contar a história, mas quem escreve a história é o Senhor Jesus. É Ele que escreve a sua história e a minha, a do pai, da mãe e dos filhos. E eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui uma leitura que o Senhor falou muito comigo quando eu estava vindo para cá, e eu tinha perguntado a Ele sobre o que Ele queria que eu falasse para vocês nessa noite. Porque eu mesma, se fosse falar, eu iria entrar até pela madrugada, né, porque a história seria longa. Mas o que é que Deus queria que a igreja, essa igreja, soubesse sobre o que Ele fez na vida da Ana Raquel? A Ana Raquel, quando você olha para ela, eu que sou mãe, você que a conhece, e você que não a conhecia e conheceu hoje, você olha para ela e você pode ter certeza que ela é um grande milagre de Deus. Porque Deus já a salvou, não foi só essa vez, já a salvou outras vezes durante a vida dela. E hoje eu vim para cá, para essa igreja, quando eu estava vindo com meu esposo, eu vinha com o meu coração cheio daquela alegria que aquelas mulheres que foram ao sepulcro olhar como estava Jesus. Como é que tinha acontecido tudo aquilo tão de repente, se Jesus ainda estava naquele sepulcro? E quando aquelas mulheres chegaram, Maria Madalena e a outra Maria, e chegaram ali, a pedra daquele sepulcro tinha sido removida, os soldados que ali estavam caídos com temor e tremor,
E apareceu um anjo sobre aquela pedra e disse para elas que elas não tivessem medo, mas que elas fossem até os discípulos e falassem sobre o ocorrido, que Jesus não estava ali. Jesus não estava mais deitado naquela pedra. Jesus tinha se levantado, Jesus tinha sido ressuscitado. E eu fico pensando no coração daquelas mulheres, na mente delas, como aquilo tudo deve ter sido tão repentino, e elas se apressaram e saíram, talvez correndo, porque precisavam contar aquela grande alegria, né, para aqueles que viram Jesus ser crucificado, acompanharam o sofrimento dele, e elas correram. Mas algo aconteceu quando elas estavam ainda naquele caminho. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, irmãos? Quando elas estavam ainda naquele caminho para contar sobre a Jesus que tinha ressuscitado, o próprio Jesus encontrou-se com elas. O próprio Jesus veio ao encontro com elas. Porque quando elas chegassem lá, elas iam apenas dizer o que o anjo tinha dito. Elas iam contar uma história que elas tinham ouvido. Mas quando elas se encontraram com Jesus, o próprio Jesus falou com elas, agora já era uma outra história que elas iam contar. Elas já iam dizer, olha, o anjo disse que Jesus não estava lá, Jesus ressuscitou. Agora como é que elas iam dizer? Nós vimos Jesus e Jesus ressuscitou. A história não era mais um disse-me-disse, elas iam dizer da própria boca aquilo que elas tinham presenciado. E foi assim que eu vi também pelo caminho. Encontrei Jesus nessa palavra. E aí vim até aqui para dizer a vocês, não mais que me disseram que Jesus cura, mas para dizer a vocês, sim, Jesus cura, porque eu vi Ele curar minha filha. Eu vi o Senhor fazer um milagre. E digo mais a vocês, eu como mãe, quando eu soube a primeira vez, eu sofri muito. Mas desta feita, o Senhor colocou no meu coração que Ele faria coisas muito maiores do que o que Ele já tinha feito. E que essa condição, que não é doença nem enfermidade, quando Deus permite, é uma condição. Quando o ímpio recebe a punição de Deus, punição, é doença e enfermidade. Quando o justo por Deus, o servo de Deus recebe, ele recebe uma aprovação. É assim que a palavra diz? E que se a gente for provado e aprovado, né, na nossa aprovação, aquilo se transforma em fruto de vida para a nossa vida espiritual. E aí, quando eu estava vindo, o Senhor falou isso. E antes da Raquel ir para a cirurgia, irmãos, o Senhor me deu uma revelação. E eu vi os anjos do Senhor e o próprio Jesus chegar e fazer a cirurgia dela. E eu vi a cabeça dela aberta e não corria uma gota de sangue. Nunca vou esquecer essa visão que eu tive. E eu orei e agradeci ao Senhor. E eu quero compartilhar com vocês que na semana passada eu assisti a cirurgia da Raquel. A cirurgia dela foi gravada no CD e eu me sentei e assisti a cirurgia da Raquel. E na cirurgia da Raquel você não vê sangue nenhum correndo. Aquilo é tão ali, naquele cantinho, é tão específico que você não vê sangue escorrendo, você não vê nada. Ah, mas é porque a cirurgia é moderna e é porque eles usam um bisturi que não deixa sangrar. Então eu digo para você, pode até ser. Mas para mim, o que importa é que Jesus estava ali. E por isso aquele sangue não escorreu. Não houve intercorrência, não houve hemorragia, não houve nenhuma situação fora do controle, porque foi o Senhor Jesus que fez a obra, Ele que operou. Então eu digo como Jó, né? Antes eu ouvia falar, talvez aquelas mulheres fossem dizer, olha, o anjo falou, nós vimos o anjo e ele falou. Mas Jesus disse, vem cá, vem aqui me ouvir. E aí quando elas chegaram para dizer, elas disseram, nós vimos, né? O Senhor deve ter dito assim, nós vimos o Senhor, é verdade, Ele ressuscitou. E aquela palavra teve um outro peso. Como essa palavra que eu estou trazendo para essa igreja hoje, também tem um outro peso. E eu quero realmente que você entenda duas coisas desse testemunho da Raquel. A pergunta que ela fez a Deus, eu também fiz como mãe. Só que eu perguntei, por que a gente te serve? Por que a gente se esforça para te obedecer em tudo? Por que a gente te ama tanto e tu deixa que essas coisas aconteçam? E sabe o que foi que o Senhor me respondeu?
é um treinamento para o céu. Como assim? No céu você não vai pedir por cura, vai? Você não vai adoecer lá. No céu você não vai pedir a Deus para resolver seus problemas, você não vai ter problema lá. E o céu está aqui, porque nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. E no templo do Espírito Santo habita o Espírito Santo. Portanto, o céu está na terra. Por onde você anda, você é um pedaço do céu. E aonde você anda, o seu testemunho deve ser o testemunho do céu. Por isso que quando você está na tribulação, no sofrimento, você deve pensar, estou no treinamento, um grande treinamento, nós somos um exército, e Deus está nos treinando, porque lá no céu, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pedir a Deus alguma coisa? Não. Porque nós estaremos vivendo a plenitude do céu, a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito Santo. Amém, irmãos? E porque nós cremos nisso, é que nós viemos hoje à noite aqui dizer isso para vocês. Não tem crentes que por aí pregam assim, que você não importa o seu problema. Eu digo importa. Importa, o seu problema importa. Muito. Porque a dor de cada um é de cada um. A gente não pode vandalizar e nem minimizar os problemas das pessoas. Cada pessoa tem a sua própria dor e ela tem valor. Mas é como eu disse para a Raquel esse final de semana. Essa é a segunda coisa que eu quero compartilhar. Deus, ele trabalha com a gente de duas maneiras. A primeira, você tem um grande problema, uma doença, uma enfermidade, uma situação que você não sabe que não vai dar conta. Aquilo é como uma fogueira, ela te queima. E aí você vai e diz assim: Senhor, tira essa fogueira da minha vida, apaga esta fogueira da minha vida. Aí Deus vai lá e apaga, e tira a fogueira, e você diz: glória a Deus, o Senhor me livrou, me deu livramento. Não acontece isso, irmãos? Mas tem uma outra coisa também. Às vezes você olha e Deus não tira a fogueira, Deus não apaga o fogo. Mas tem um detalhe: você vai para dentro do fogo, mas você não vai só, porque Ele entra com você. Se você entrar na fogueira, tenha certeza que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele entra na fogueira com você. E aí você sai de lá ileso. Você passa por dentro da fogueira. Mas tem outro detalhe: quando você passa por dentro do fogo, ou você vira palha, ou você vira ouro. E se você for uma pessoa que tem uma fé mais ou menos, você vai virar palha. Mas se você for uma pessoa que tem uma fé verdadeira no Senhor, você vai virar ouro. Certo? Esse mesmo ouro que Deus nos prometeu, que nós caminharemos com luz de ouro, né? Então Deus, Ele fala de coisas eternas. E é o eterno que você deve buscar. Então, irmãos, assim, eu quero agradecer o aconchego, a acolhida de vocês. Que Deus opere cada vez mais milagres. Deus opera milagres. Esse é o Deus que você serve. Você não serve um Deus de pau, um Deus mudo. Você serve um Deus vivo. Aquele que cuidou de você desde a hora que você foi formado no ventre da sua mãe. Aquele Deus que escolheu você entre tantos. E se você veio aqui hoje à noite, é porque o Senhor tem algo muito especial para fazer na sua vida por meio desse testemunho. Nós somos pobres. E o Senhor levantou tudo que nós precisávamos para que a Raquel fizesse essa cirurgia. Ela foi para o melhor hospital em São Paulo, para as mãos do melhor médico. É mérito nosso? Não. É mérito, e a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. E para encerrar, eu queria aqui também vir aqui no Salmo 150. E o Salmo 150, ele vai dizer do começo ao final: louvai-o, 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 louvai-o. Ele começa mandando você louvar e ele vai terminando dizendo: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. E aí ele diz: louvai ao Senhor. E louvar ao Senhor não é só abrir a boca e cantar. Louvar ao Senhor é tu se apropriar de tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. É teu, o Senhor te deu. Toma isso na tua vida. Fala do que o Senhor está fazendo na tua vida. Seja com a pessoa que está na parada do ônibus, seja com a pessoa que está no supermercado. Use a sua vida como um milagre de Deus e dê testemunho o tempo todo. Porque haverá um dia, né,
E as pessoas vão parar de falar, e a Bíblia diz que as pedras clamarão nesse dia. Então o tempo agora é esse. Abra a sua boca. Abra, fortaleça os seus pulmões, encha-se do verdadeiro ar, da verdadeira água, que é a palavra de Deus, e fale a tempo e fora de tempo. Há pessoas, um dia eu dei glória a Deus dentro do ônibus, e a irmãzinha disse, irmã, não faça isso não, que eu peço, deixa o negócio com você, que ficou calado, porque o meu não é. Certo? As pessoas falam e gritam o nome de políticos bem alto, elas dizem coisas sobre homens comuns. Eu dou glória a Deus, está errado? Quem tiver incomodado, que está com os ouvidos, mas aonde eu for e aonde eu pisar, eu vou continuar dizendo glória a Deus, porque está escrito: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E os querubins, o que é que eles fazem? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eles foram criados para glorificar o nome do Senhor. Então não tenha vergonha, não tenha medo, não se esconda, não pegue o navio para ir para Tarsis. Fale do amor de Deus a tempo e fora de tempo. Fale dos milagres de Deus. Diga: eu fui à igreja comigo e a Ana contou o testemunho e Deus fez assim e assim na vida dela. E a mãe dela foi lá e contou também a história dela. E eu vi que esse Deus é verdadeiro, que esse Deus é vivo, ele é real. E ele faz o mesmo que ele fazia desde que ele colocou o primeiro homem da face da terra. Ele não muda, nunca mudará. Então que Deus os abençoe. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Louvai ao Senhor tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Oh,